Alô pessoal, bom dia, bom final de semana para vocês. Continuando dando mais continuidade às nossas aulas Brasil República, para as provas do Enem, tomando cuidado que a gente está num governo militar, né? Indiretamente militar, e possivelmente esse início desses presidentes republicanos devem cair na prova do Enem. Há muito tempo não caiu questões dessa diretriz, mas que nesse ano com certeza deve cair. Então vou acabar de falar do governo Prudente de Moraes, que a gente já tinha começado, aí falou da Guerra de Canudos, que atravessou o governo dele, e aí tudo certo, acabamos com os fanáticos religiosos, aquele pessoal que não queria trabalhar, não pagava imposto, né? Acabou com aquela gentalha que estava lá no interior da Bahia. Tá bom, e agora vamos tocar a vida para frente, né? Apesar de repercutir internacionalmente e aqui no nosso país também de forma muito negativa por causa das prerrogativas de mortes, da quantidade de mortes, foram mais de 20 mil mortes aproximadamente dessa Guerra de Canudos. E aí vamos celebrar, né, a vitória, né, essa vitória, entre aspas, sobre esse povo monarquista, fanático e etc. E Prudente de Moraes vai à Praça Mauá, aqui no Rio de Janeiro, ali próximo ao Museu do Amanhã, próximo ao Museu do Mar, ali mesmo, naquele local ali. Prudente de Moraes foi homenagear os soldados que participaram desse evento genocida contra os sertanejos lá em Canudos, né? Foi lá condecorar esses militares, quando de repentemente me aparece um florianista. Pessoal, Marechal Floriano Peixoto já morreu, mas o cara era adepto, o cara era apaixonado pelas ações de Marechal Floriano Peixoto. Então esse cara me saca da garrucha, me mete a garrucha no peito do presidente da República. Olha só que loucura, parece até mentira. E aí o Marechal da Guerra, aquele Marechal Bittencourt, aquele mesmo lá da Guerra de Canudos, que mandou matar, trucidou várias pessoas, crianças, idosos e pessoas deficientes, lá na Guerra de Canudos, e interviu a favor do presidente. Ele derrubou esse militar no chão, né? Fez com que a garrucha se dispersasse para o lado, porém, esse elemento tinha uma espada, ainda desembanhou a espada e tentou matar novamente o presidente. O ministro da Guerra foi atingido e morto. Foi aquele bafafá, aquele redevu todo. Prenderam o cara, o soldado de nome Marcelino, seguraram o cara e o ministro da Guerra estava morto naquele evento que parece coisa de atos de filme de guerra ou de ficção. Ou seja, com esse ato, Prudente de Moraes, mais do que nunca, se ligou que ele, uma hora para outra, ele ia ser tirado do cargo, né? Ou seja, iam levantar um golpe militar contra ele. Apesar de Marechal Floriano Peixoto ter morrido, alguns militares ainda tinham ele como um ídolo, como um mito. Como o pessoal hoje tem um político de estimação, naquela época o pessoal já tinha, né? É uma coisa assim meio que complexa, mas já tinha. Então, com isso, Prudente de Moraes decreta o estado de sítio, ou seja, quando ele decreta o estado de sítio, ele pega alguns militares que estavam ao redor dele, que eram dessa ala florianista, começa a jogar para os caras para o interior do país, né? Começa a enfraquecer esse movimento que ainda existia dentro das fileiras do exército. Então, ele decreta o estado de sítio. Ele vai ministrar esse estado de sítio até o final de 1898, quando acaba o seu mandato, né? Segundo fontes da época, segundo as investigações policiais da época, indicavam fortemente a presença indiretamente do vice-presidente da República. Olha só, o vice-presidente da República fez com que esse soldado atentasse contra a vida do presidente, sendo que
por falta de provas, né? Ou seja, ele era um vice-presidente, mesmo não sendo do mesmo partido, como já tinha explicado que as eleições eram de forma diferente do que hoje a gente entende. Por falta de provas, o Manuel Vitorino, que era da área militar, não foi preso, ou seja, ficou por isso mesmo. Porém, Prudente de Moraes, que não é bobo nem nada, ficou com as barbas de molho e iniciou o seu governo até o final com o estado de sítio, né? Então ele vai até o fim do governo com esse estado de sítio como poder executivo sobrepondo sobre o legislativo e judiciário, ou seja, ele vai mandar, ele vai fazer o que quiser na hora que ele quiser. Assim, como se fosse um governo ditatorial, entre aspas, mas é que é permitido já na Constituição Republicana e que é permitido na nossa Constituição de 1988. Então preste bastante atenção, se isso cair na prova, você anotar a alternativa correta. Ele morre depois, em 1902, de tuberculose. Olha só, cara, a pessoa já morre de tuberculose lá no final de 19 e até hoje as pessoas ainda morrem. Então, para você ver como a nossa república ainda deixa alguns indícios, né, de tentativa de golpe, de militar se metendo na política, de políticos que absorvem aquela coisa do poder para ser aquele poder centralizado para si mesmo. Então, algumas coisas, alguns requisitos daqueles governos, naqueles primeiros governos da República, se perduram até os dias de hoje. Olha só como é. Não é que a história se repete, pelo amor de Deus, não coloquem isso que a história se repete. A história ela é contada de modo adequado, mas momentos diferentes, por pessoas diferentes. Tenham isso na mente de vocês. Tenham um bom dia, um bom final de semana. Próximo vídeo, Campos Salles, próximo presidente da República Federativa do Brasil. Muito obrigado. Bom final de semana a todos.